CBN Intimamente. Nós vamos tratar hoje aqui, nós mais precisamente, a nossa colunista, sexóloga e psicóloga Elisângela Pereira vai tratar de um tema, de um assunto que tem sido preocupação, né, com relação ao comportamento abusivo, que coloca em risco a saúde das mulheres. Elisângela Pereira, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, Juliane, como vai você? Tudo ótimo. Então tá bom. Vai ficar melhor agora você esclarecendo sobre essa prática de stealthing. O que é exatamente isso para quem não conhece? Pois é, a expressão stealthing, ela é do inglês, né? E significa dissimulação. Então, na realidade, o que significa isso? Homens que vão ter relação sexual com as mulheres e de alguma forma, no momento da relação, eles conseguem tirar a camisinha escondida da parceira ou furar a camisinha. Com qual intenção? Com a intenção de que o esperma realmente entre em contato com essa mulher. É grave isso, Marcelo. Grave porque coloca em risco a saúde sexual das mulheres. Isso é novo. Não é novo, mas como desde sempre, que surgiu a como sempre a gente vai dando nome aos bois, né? Então usamos essa expressão, mas não é uma prática nova. Só que mais uma vez com a questão das redes sociais, o que ocorre? É impressionante, mas a gente encontra grupos nas redes sociais, internet, que incentivam esse tipo de comportamento. Há grupos criados para isso. Para isso, onde homens dão dicas uns para os outros, eles trocam informações. Eu fiz assim, eu fiz assado, assim funcionou. Chama grupo dos canalhas. Não, deveria. Para poder trocar essas informações e dar soluções para outros homens que têm esse comportamento, de como conseguir fazer isso de forma adequada e ter sucesso. É mole. Inacreditável. Inacreditável. A que ponto chega o ser humano? A canalice do cidadão. Do ser humano, a gente vê que a gente realmente está vivendo uma sociedade adoecida, né? Agora, esse comportamento pode ser enquadrado de alguma forma, em alguma lei? Existe algum tipo, artigo que abrange esse tipo de... Isso é uma violência contra a mulher. É uma violência, com certeza. É difícil, existem leis, né, ligadas à questão do abuso, até do estupro, enfim. Mas é difícil a gente, aqui no Brasil, enquadrar o homem é muito difícil. Agora, a gente sabe de um caso que aconteceu na Suíça, onde um homem foi condenado, realmente ele foi condenado por esse procedimento, por esse crime. É o único caso que a gente tem notícia. Aqui no Brasil, como a gente ainda tem muita dificuldade, até com coisas mais simples, ligadas, né, a questão digital, a gente ainda tem dificuldade, a gente está muito atrasado em relação a esse tipo de penalidade, enfim, é difícil. Mas é importante, caso aconteça, que essa mulher, ela denuncie. É isso que eu ia te perguntar, você recebe algum tipo de denúncia ou houve algum relato, melhor dizendo, no seu consultório disso? Tenha sido vítima dessa prática? Sim, na realidade, não que a mulher tenha denunciado, porque normalmente entra aquela questão da vergonha, né, do constrangimento. Você chegar numa delegacia, contar pro delegado, olha, eu fiz isso, isso, aí na hora H o parceiro fez isso. A gente sabe que a gente vive numa sociedade machista. Exatamente. Mas já recebi sim pessoas que chegaram ao consultório, mulheres desesperadas, com medo de que o parceiro tenha feito isso com uma intenção de realmente passar a transmitir algum tipo de doença sexualmente transmissível. Ou na pior das hipóteses, ou também engravidar, né? De repente. Na maioria das vezes o objetivo não é esse. A intenção é transmitir doença mesmo. A intenção é algum transmitir tipo de doença e é uma forma de misoginia. Muitas vezes a gente percebe. São homens que têm aversão, que têm pavor de mulheres, no sentido da coisa mesmo, entende? Então eles querem como se punir essas mulheres. Sim. Primeiro eles seduzem e depois eles punem. E aí nesses grupos você vê muito esse tipo de discurso. Nós temos o direito, é direito transmitir a nossa semente, fazer com que ela
seja isso- divulgado. Pensa, Marcos. Isso tem que ser muito divulgado, muito falado, porque é preciso que se crie alguma forma de punir isso, né? Exatamente, exatamente. Se não há nada, artigo nenhum, nada que enquadre esse tipo de comportamento, é preciso que Para se esse crime específico, Pois é. não. A Cris quer fazer uma observação. Vou fazer uma observação rápida aqui, Fala, como produção. participante coadjuvante do bate-papo, para você ver, né? Assim, não estou aqui dando uma de puritana, de que o sexo, mesmo casual ou não, ele tem que ser com uma pessoa que você tenha confiança. Não, peraí, vamos lá. Uhum. Mas tem que prestar bastante atenção quem você leva para a cama com você. Sim. Vale pra A ambos. intimidade é uma coisa muito além do que a gente acha. Mesmo eu não estou falando do sexo, gente, porque é meu namorado, é meu marido, ou é um amigo que a gente sempre se encontra e tem relações sexuais, eu já o conheço. Sim. É muito além disso, É muito sabe? Então é um negócio muito sério isso que a Elisângela está falando. E assim, vale para as mulheres que estão ouvindo a gente, seja pelo rádio, seja pela internet, repensar muito esse lance de quem você leva com você para ter uma relação íntima, quem você leva para sua cama, seja na sua casa, seja em um outro lugar externo, em um hotel, em outro espaço, porque olha a consequência disso para a vida da mulher, né? Minutos de prazer ali pode ter uma consequência duradoura depois. Então é um E o negócio pior, Cris, grave, é grave. muitas vezes, sabe que eu já ouvi? Que essas mulheres, elas não chegaram a ter relação porque elas realmente estavam com vontade de ter a relação. O que elas queriam era tentar, vamos dizer assim, mostrar para esse parceiro, elas ficam com medo. Se eu não tiver relação na primeira noite, ele vai me deixar. Ainda existe isso. Ainda existem mulheres que pensam, eu vou ter que ser bem resolvida em relação a isso, vai Exatamente. ficar Mostrar matando. que eu- moderna, Eu sou não vou moderna. amarrar, gente. É vontade. Se Exatamente. você tá com vontade, você vai fazer. Se você não tá com vontade, Não, e você outra não é coisa, obrigada. não existe garantia nenhuma, Cris. Eu transei na primeira noite, esse cara vai ficar comigo. Eu não transei na primeira noite, esse cara vai ficar comigo? Não tem É, nada não aqui. Não tem existe. tratamento isso, né, Não gente? existe. Não existe, mano. Na realidade, são crenças compromisso. limitantes que a gente cria. A gente acredita naquilo como se fosse uma fórmula. É. A fórmula é essa fórmula é que vai funcionar. É verdade. E não é assim. E essas coisas a gente só consegue mudar esse tipo de comportamento com esclarecimento, com educação, com tirando Informação de qualidade. informação, É exatamente. isso aí. Olha, Como quem esse tem tipo acesso à informação tem clara noção dos Apesar- direitos, deveres, garantias, consciência de tudo. Apesar de que também, Cris, desculpe te interromper, mas você vê que hoje nós vivemos num mundo de a informação pipocando aí a cada segundo Exatamente. em todas as redes sociais. E mesmo assim você vê ainda, transmissão de DST, falta de. Às vezes você vê cada dúvida com relação à transmissão de DSTs, que você vê, não é possível. Mas sabe E que gente nova aqui, você vê que já nasceu já- na internet. ainda já nasceu na nessa né? era e ainda não sabe. Eu não sei por quê. Porque eu não tenho, consigo eu entender tenho uma teoria a respeito disso, qual? Marcelo. Eu penso o seguinte, que informação é diferente de sabedoria. Ah, sim. Entende? Concordo. Eu posso pegar uma informação aqui, em 3 segundos eu tenho sei lá quantos milhões Uhum. de resultados em relação àquele assunto. Agora eu posso ler. Agora, aplicar aquilo ali que eu li na prática, tem que estar com uma autoestima muito bacana, tem que ser uma pessoa muito bem resolvida, você tem que ter muita confiança em você mesmo, autossegurança, Autoconhecimento, né? autoconhecimento. Eu me lembro, você está falando disso, eu me lembro de uma frase do Bruce Lee, que eu vi, muitos já devem ter ouvido falar, e ele falava muito isso. Ah. Não importa o que você sabe. O importante é o que você faz com o que você sabe. Exatamente. Exatamente. É por aí. Se eu Tá sei bem e eu dentro não disso aí. uso esse conhecimento, É, perdi. exato. Entende? Então é necessário colocar isso em prática. Como a Cris fez essa observação muito importante, a gente não está aqui querendo ser puritana, criticar, mas a gente sabe que realmente a gente tem que ter mais cuidado, sim, com a nossa saúde, com o nosso corpo. Mas Isso é é uma muito próprio, né? Às vezes é necessidade. falta de... Exato, às vezes eu vejo que as pessoas estão extremamente carentes, cada vez mais carentes, cada vez mais solitárias, apesar de toda essa conectividade, cada vez mais sozinhas.
E aí elas ficam, parece que esperando uma migalhinha de afeto, de troca, de carinho, mas cuidado quem você permite ou quem você acredita que pode ser capaz de fazer isso. Talvez aquela pessoa que você acabou de conhecer, ela não tenha a menor importância ou a menor preocupação em relação à sua saúde, e ter essa consciência. O que você... Tem gente por aí fazendo isso, então abre o olho. Que sofre esse tipo de agressão, porque é como nós falamos, o constrangimento e tudo mais. O que você orienta num caso como esse, essa pessoa, essa paciente sua que te relatou isso? O que você passa de orientação num momento como esse? Primeira coisa é procurar um médico, né? E fazer todos os exames cabíveis, repetir esses exames depois de 6 meses, porque muitas doenças, elas, se você é contaminado, aquilo não se manifesta no momento. É o primeiro passo. E aí depois a gente vai cuidar do emocional dessa mulher que está se sentindo agredida, que está se sentindo traída. Porque eu confiei naquele parceiro. Não importa se a minha relação era de longo prazo ou se era um encontro casual. Mas eu confiei naquela pessoa. Então fica uma sensação de traição, de injustiça. Então a gente precisa trabalhar esse lado psicoemocional para que essa mulher consiga superar. E até hoje, graças a Deus, nenhuma delas, das que eu já atendi, teve nenhuma doença sexualmente transmissível grave. Sim, já se contaminaram, mas doenças que tem solução, que tem medicação para resolver, tratamento, exato. Valeu, Elisângela, obrigado, viu, mais uma vez pela sua olho, participação. Forte abraço pra você. Eu que agradeço, um beijo no coração, até semana que vem. Tchau, tchau. CBN Intimamente com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira.